Hoje falamos com Bernardo Parnes. O papo foi excepcional. Bernardo foi CEO da Merrill Lynch, do Deutsche Bank, do Bradesco BBI, e ele fundou a One Partners, a sua boutique de investimentos. Nós comparamos o que é ser CEO de um banco internacional, de um banco brasileiro, e como é trabalhar na boutique. Falamos quais são os aspectos que ele privilegia na hora de construir o seu time e o que ele tem para oferecer para os seus clientes. Falamos de 2 transações, foi a primeira vez que a gente falou de 2 transações aqui no Diário de um Banker. Uma transação no auge da crise de 2008 e uma outra que prova como a agilidade de um banco pode fazer diferença numa transação grande de M&A. E a gente soube uma coisa do Bernardo Parnes, que não é todo mundo que sabe, certamente não está no LinkedIn dele. E você não pode perder esse bate-papo incrível, um dos principais bankers do mercado brasileiro, com muitos anos de investment banking brasileiro nas costas e que continua ativo hoje. Domingo, 5 da tarde. É dia útil para o Bernardo Parnes. E para você, o que você faz no domingo às 5 horas da tarde? Hoje estou aqui com o Bernardo Parnes. Bernardo, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast Diário de um Banker. Tudo bem? Tudo bem, você, Securato? Tudo bom, tudo bom. Muito honrado com o seu convite. Bom lembrar os velhos tempos e quando trabalhamos juntos. Muito obrigado pelo honroso convite. Eu que me sinto honrado. Poxa, é um privilégio poder falar com você e compartilhar um pouco da sua vivência, de tudo que você, todas as transações, todos os cargos, todos os times que você montou. Esse vai ser um pouco o tema central desse nosso bate-papo. Tá? Pensando assim, você como CEO da Merrill, você como CEO do Deutsche Bank, para quem você reportava lá fora e como era o processo decisório comparado com você, CEO do Banco de Investimento do Safra e CEO do Bradesco BBI? Na realidade, deixa eu só te explicar, do Safra eu não fui do Banco de Investimentos, tá? Do Safra, isso foi em 2004, eu já estava há 14 anos na Merrill. Era uma época que a maioria das pessoas talvez que esteja olhando estava recém-nascida, mas era uma outra crise que estava acontecendo. Teve crise do México, teve crise da Rússia, teve crise do Long-Term Credit Bank of Japan, e eu não sentia o comprometimento, o olhar da instituição lá de fora muito importante no Brasil. A gente, nos melhores tempos, você conseguia representar de 1 a 2% do resultado global. Uhum. Então não era tão relevante. Uhum. Esse que é o problema. E eu posso depois falar do Deutsche, que quando eu estava lá, nós tínhamos o cost income mais baixo das 6 regiões que existiam. No Deutsche eu era responsável pela América Latina. Tinha o melhor resultado por consequência, mas ele era quase que irrelevante. 1 a 2% não move o dial. Uhum. E quando precisaram fazer, na minha opinião, fazer uma mudança para satisfazer os investidores, o pessoal falou, então vamos vender a América Latina. Foi quando eu saí. Mas, em relação ao que você estava perguntando especificamente? Como é que é a linha de reporte e o processo de tomada de decisão? Mais uma, na Merrill, eu me reportava para o Jeff Hughes, que acabou virando um amigo, que ele era o head da América Latina. E depois para uma outra pessoa. Ele tinha uma... Aí que está o problema. Qual é que era a área mais importante na época para Merrill Lynch? Era equities, o mercado de renda variável. Uhum. Esse indivíduo, ele tinha a responsabilidade, era um americano, ele tinha todos os Estados Unidos, a renda variável era dele. Então ele tinha uma função imensa dentro da Merrill Lynch. Como a gente fez muitas operações de renda variável, muitos IPOs aqui, acabaram dando para ele. Então, ele era um cara ótimo, eu trazia ele para o Brasil um monte de vezes, esse tipo de coisa, mas não era o foco da atenção dele. Eu tinha que saber vender, saber usar do tempo dele, esse tipo de coisa. A mesma coisa aconteceu quando em 2003, uma das razões que eu saí, eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, para fazer uma apresentação sobre o plano estratégico dos próximos anos. O indivíduo que estava nessa função na época
sem citar nomes aqui, eu tinha uma reunião de 45 minutos, ele chegou 15 minutos atrasado e pediu desculpas que ele ia ter que sair 15 minutos antes. Oxe. Foi quando eu percebi que eu tinha me dedicado, ido para lá, feito tudo, não sei o quê, que não era uma coisa importante, não era relevante, porque o mercado estava em crise, não era importante para ele aqui no Brasil. E eu falei, tá na hora de eu sair. Foi quando, enfim, o seu José Safra soube que eu, enfim, estava considerando fazer alguma coisa, e me chamou porque tive outros amigos que trabalharam lá, e ele quis montar o que chamava JSI, que era a área da participação dos investimentos pessoais do seu José. JSI Limitada, que era José Safra Investimentos, era o que significava. Então eu tocava, o banco de investimentos mal existia, não estava lá, mas uma operação outra a gente tentou fazer, não conseguiu, mas a minha parte era muito mais a gestão do patrimônio pessoal do seu José, que era extremamente relevante. Mas foi uma época que eu fiquei 2 anos, foi um tempo em que o seu José e o seu Moisés estavam separando o banco não, o seu Moisés estava comprando o seu José, então tinha um outro foco e eu não conseguia agregar o valor que eu achei que eu fosse agregar. Entendi. Então, logo em seguida, eu achei que foi em acordo com o seu José, achamos que era a época de eu sair de lá, fiquei alguns meses no escritório de um amigo meu pensando no que eu iria fazer. Até o seu José, muito gentilmente, quando ele me falou, Bernardo, está acabado, falou, você quer ficar aqui? Porque eu era presidente da Merrill quando eu saí de lá. Ele falou que ele estava até muito gentilmente com receio da minha empregabilidade. Eu agradeci, e daí eu comecei a pensar no que fazer. E peguei junto com mais 3 amigos, a gente fez um business plan, peguei outras pessoas que poderiam um business plan de um banco de investimentos, fiz um paper bem simples, comparando o que é a complexidade de um banco. E eu fui mostrar no Bradesco. Por que eu fui mostrar no Bradesco? Porque quando eu estava na Merrill, eu era o presidente da Merrill e era o Head Investment Bank e também cobria instituições financeiras. Entendi. Então, eu construí ao longo do tempo, aliás, é uma coisa que você sabe, um dos grandes valores que você não pode negociar na vida é a sua credibilidade, a sua palavra, enfim, seu modus operandi. Então, essa seriedade, essa credibilidade que ao longo do tempo, no meu dia a dia, eu adquiri com uma série de clientes, graças a Deus, e também com o Bradesco, me abriu as portas para ir no Bradesco, para mostrar esse business plan. E eu fui lá mostrar, e mostrei para a presidência, para a diretoria. Eles falaram, nós temos muito interesse, nós vamos montar um banco de investimentos. Eles estavam pensando nisso. Falei, ótimo, montem comigo. E eu fico, sei lá, com 25%, 30%, 35%, 40%. Vocês ficam com o controle. E depois de 5 anos, a gente coloca uma estrutura de put and call e vocês têm direito de me comprar um múltiplo da época. Eles olharam e falaram, Bernardo, a gente agradece muito, nós temos muito interesse, mas a gente não está precisando de capital. Mas nós temos interesse em você. E aí que vai aquela história da satisfação intelectual. A hora que um Bradesco mostra para mim, de coração, eu poderia ter qualquer oferta na minha vida, por melhor que fosse, mas o desafio de conseguir construir um banco na época, o maior banco privado brasileiro, era inigualável em função de tudo que podia me trazer E a vida era muito diferente no Bradesco. Eu vou até te contar um dia, numa segunda-feira, o VP de tecnologia me chama, falou, Bernardo, a vida no Bradesco começava muito cedo. Eu vou contar 2 passos. E esse indivíduo me ligou, falou, estou mandando um técnico para ver sua máquina, porque na sexta-feira entrou uma mensagem sua para a gente às 3 da manhã. Eu falei, não precisa mandar, porque eu estava aqui, eu mandei a mensagem às 3 da manhã. Só que eu mandava às 3 da manhã e às 7
eu estava de novo. Então, provavelmente, no Investment Bank a gente trabalha bastante, você sabe muito bem disso. Mas nessa época do Bradesco foi a época que eu mais trabalhei e também tinha todo o commute aqui da Paulista até a Cidade de Deus. Então, porque os comitês eu tinha toda a independência, criamos um veículo legal independente. Eu quis ficar nesse veículo, eu era o diretor-geral, o CEO do BBI, mas separado para justamente ter essa autonomia, autoridade, enfim, independência. A mesma coisa aconteceu um dia que tinha essas conferências do próprio banco e era o Márcio Cipriano que estava tocando o negócio, era lá no Hilton, eu acho, e era um dia, o negócio estava marcado para as 7 da manhã. No Bradesco se começa bem cedo. E eu cheguei mais ou menos 10 para 7, porque eu ia participar. E estava tudo vazio. Falei, meu Deus, será que é 8 horas? E eu abri a porta do auditório. Já tinham, sei lá, 1.000 pessoas sentadas escutando. E o Márcio Cipriano me olhou, isso 10 para 7 da manhã. Falou, esse investment banker sempre começam tarde as coisas. Dando risada. Mas, então, era uma metodologia, um mundo completamente diferente, mas que me trouxe muita satisfação. A Merrill Lynch tinha questão de fuso horário. O Deutsche era Europa. Então, cada uma tem as suas idiosincrasias que você vai tentando se adaptar. Tá bom. E a vida você sabe, de investment bank é 24/7. Se eu tentasse fechar, aí eu quero que você corrija se eu estiver falando ajustes, né, no meu fechamento. Né? Se trabalhar com um banco internacional, você tem um poder local interessante, porque você traz intelecto, você traz produtos, você traz essa abrangência global, mas dentro da instituição, aqui no Brasil, nós somos pouco relevantes. Você vai reportar para uma pessoa que está olhando para o Brasil no meio de várias outras coisas e o processo decisório de investimentos, de inovação, ele tá refém daquela situação. E aí, às vezes o Brasil é mais importante e às vezes o Brasil é menos importante. Agora, você como CEO de uma operação de um banco brasileiro, você, primeira coisa, tem acesso ao dono, aos decisores, e a sua participação é muito mais relevante. Você tem razão em parte. Tá bom. Quando eu fui chamado pelo Deutsche, eu estava 2 anos no BBI, estava muito bem, obrigado, e o Deutsche tinha tido um partnership com o Bradesco na década de 70. Isso. Então, eles me chamaram, o Deutsche começou a falar comigo, batendo papo, eu não estava sendo entrevistado. E porque eu tinha colocado o BBI no radar, e o Deutsche estava fazendo, sei lá, 98 anos de Brasil e estava meio irrelevante. Então começamos a conversa e desta conversa de trocar de parceria, eles acabaram me convidando. E tinha um desafio a mais. Eles falaram, se você colocar o Deutsche, e você acompanhou isso no radar aqui no Brasil, você ganha América Latina. A gente unplug o Brasil e a América Latina dos Estados Unidos e vai ser uma região autônoma. E isso me atiçou. Mas quando eu fui fazer as entrevistas finais, e eu estava sendo entrevistado pelo Joseph Ackerman, pelo Michael Kors, pelo Anshu Jain, que era realmente o poder decisório do Deutsche, eu falei uma coisa. E eu já tinha tido essa experiência do Bradesco, que algumas coisas, uma coisa ou outra, eu tinha dificuldade de implementar. Porque elas têm muitas diferenças, a parte de IB da parte do banco comercial. Até em questão de compensation, esse tipo de coisa. E daí eu falei, eu preciso de um business plan aprovado. Assim, a minha contratação no Deutsche já ia ser aprovada via o board, uma reunião de conselho. Quando eu fui para a Alemanha, eles falaram, então espera, me escreve um business plan. Eu fiz um business plan para o Deutsche, que temos amigos conjuntos que a gente usou isso daí,
eu fiz um business plan que eu precisava de uma autonomia para contratações automáticas na minha capacidade de umas 50 a 70 pessoas. E então demorou mais umas 2 semanas, foi aprovado numa próxima reunião e eu tinha essa autonomia. Uau! Então, eu tinha aprendido que eu precisava desse negócio, que eu precisava da minha capacidade, apesar de estar, em função de estar um pouco mais longe, ou bem mais longe, em relação ao Banco Brasileiro, que eu atravessava a rua e discutia, e eu queria essa autonomia. Então, nós temos casos de amigos em comum que a gente precisava de um associate para o IB e não tinha headcount, não tinha. Então, eu liguei para o Michael Kors, que era o Global Head de Investment Banking. Falei, Michael, ele falou, Bernardo, está aprovado, eu tenho na linha de IB, tem grupos, tem uma alocação de pessoas, um headcount liberado para você. Então, eu aprendi a fazer isso. E no Deutsche, eu te diria que eu tinha muito acesso aos heads globais de cada um dos produtos, o que me dava uma tranquilidade maior. Então, a minha influência era bem maior do que eu tive na Merrill Lynch, que eu era mais novo. Na Merrill Lynch eu virei, enfim, presidente com 34, 35 anos. Então, incrível. Tinha uma pequena diferença. Muito bom, muito bom. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima, não. Bernardo, você mostrou vários times de sucesso. Na Merrill, depois no BBI, depois no Deutsche Bank. Qual que é o segredo? Como que você faz para construir times de sucesso numa indústria tão competitiva? Ô, Securato, é uma pergunta difícil, com uma resposta mais difícil ainda. As pessoas veem, como é que é o negócio que fala? As pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo. Certo? Não é tão fácil assim, e no meio do caminho houve várias trocas, houve vários erros, certo? Que aconteceu. A gente não tem uma dose. Eu vou te dar um exemplo de quando eu estava no BBI. Eu peguei um cara que eu adorava, que era o Julinho, que era o tesoureiro, o Júlio, que era o tesoureiro do Bradesco, que era a maior tesouraria, e a gente ia fazer uma tesouraria no BBI. Então o Júlio foi comigo entrevistar. Eu estava com o pai do negócio entrevistando, o cara respeitadíssimo. Ele falou assim: Bernardo, faz uma pergunta só. Dependendo da resposta, você já vai saber se você pode continuar ou não. E a pergunta era para a tesouraria. Se você faz uma aposta numa posição e o mercado vai contra você, o que você faz? Se o indivíduo te falar, eu zero a posição no prejuízo, você continua a conversa. Se o indivíduo te falar, eu dobro a aposta, falou, pode sair. Falou, não continua porque esse cara pode quebrar teu banco. Então, o segredo da gente é ser humilde, saber escutar. Deus, eu acho que Deus deu um desígnio pra gente. Nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Então, a gente deveria escutar mais do que falar, apesar que aqui eu estou falando muito mais do que escutando, mas acho que é o propósito disso daqui. É a intenção. Então, você precisa procurar. A primeira coisa que eu olho é caráter. Isso daqui não tem negócio. Por exemplo, eu vou até era a minha experiência maior, que era quando eu montei o One Partners. Quando eu vou trazer um senior banker para ser sócio, eu falo que eu quero 3 coisas. E eu falo para todo mundo isso daqui. A primeira, eu quero caráter. Se não tiver caráter, não tem negócio. Não tem. E, infelizmente, na nossa indústria, nós sabemos que o mundo é um pouco mais flexível do que a gente gostaria de ser. Que pessoas que são mais corretas, muitas vezes, são consideradas bobas e não têm uma cultura de longo prazo. A segunda coisa, que é tendo caráter, é que a pessoa, o profissional, tenha capacidade de monetização.
Nós também não somos a Cruz Vermelha e eu preciso, todo mundo, o indivíduo que está querendo ganhar dinheiro e a instituição também. Então, capacidade de monetização. E especificamente na One Partners, que eu tenho certeza que é um problema ou uma característica que tem aqui, eu quero ter certeza que o profissional já virou a chave. Porque a gente compete no mercado de investment banking, nós somos boutiques, você tem a tua, eu tenho a minha, com vários sócios. A gente compete, se o mercado vai para cima, os bancos pagam muito. E daí o indivíduo fala, eu estou indo embora. E esse tipo de rotatividade não é bom para ninguém, principalmente para nós, que a gente está trabalhando com relacionamentos. Então, eu não tenho uma resposta correta, mas eu tento ver a qualidade da pessoa e a qualidade do profissional. E aí, a complementaridade de tudo que a gente faz para construir o time que você precisa. E você precisa ter muita paciência. Você não vai construir um time, eu te falei alguns minutos atrás, no Deutsche, eu tinha uma liberdade de trazer, sei lá, 50, 60 pessoas. Eu demorei 3 anos para fazer isso, 3, 4 anos. E com muitas reciclagens. Mesmo porque eu tinha bons profissionais, muitas vezes, dentro do Deutsche, por exemplo, o José Securato, que resolveu sair. Então, como é que eu ia depois repor o José Securato? Não é fácil repor uma pessoa como você. Então, eu precisava procurar com muita calma. Então, é um jogo de paciência, é um jogo de xadrez, e é muito, que a gente está tendo aqui, muito olho no olho. E escutar as pessoas, você vai adquirindo milhagem, você vai conhecendo, você tem que saber aonde procurar as pessoas. Depois que eu saí do Deutsche, abri a One Partners, eu tive a honra de ser convidado para tocar o comitê o CRC, o Comitê de Risk and Compliance do Santander. Que para mim, a gente estava falando um pouquinho antes dessa entrevista, como que a gente se mantém conectado nessa vida. A hora que você vai para uma boutique, você perde essa conectividade, você perde essa malha. Certo? E ao contrário do que você pode fazer quando você está num banco grande, você liga para um CFO, liga para um CEO e você quer bater um papo, você tem uma diversidade de produtos para falar para ele, você sempre vai ter um motivo para ligar, de modo inteligente. Quando você está numa boutique como você está ou como eu estou, você tem one shot. Se você fizer uma reunião e não tiver conteúdo, talvez o cara não te atenda de novo. E você perde essa conectividade. Então, quando o Santander me convidou, para mim, foi uma coisa muito importante. Eu fiquei lá 2 anos e eu tive também, por uma questão de confiança e de credibilidade, a autorização, tanto aqui do Banco Central como do Banco Central Europeu, de fazer porque, guardando-se as proporções, eu tinha um negócio que eu tinha um business de equities na One Partners, um multifamily office e advisory. Todas as atividades que o Santander também tem, numa outra dimensão. Claro. Então, teoricamente, eu tinha que ser muito mais cuidadoso para não só ser honesto, como parecer honesto. Porque eu tinha um potencial e por 2 anos foi muito legal, mas isso daqui me deu a conectividade de entender como é que estava o mercado de crédito, como é que estava a atividade econômica, como é que estava, enfim, esse mundo que para mim era muito importante ter essas informações. Muito bacana. E você falou de contratar um sênior, como é que você contrata um júnior para One Partner? O que você olha? Você sabe que muitos dos nossos ouvintes são universitários. O que um Bernardo Parnes olha no jovem hoje? Mais uma vez, caráter. Ok. Aqui não tem segunda coisa, no caso do júnior, que ninguém espera que o júnior vá te fazer monetização. Então, eu não estou preocupado tanto com a capacidade comercial. Estou muito mais preocupado com a capacidade técnica desse júnior, de saber planilhar, saber modelar, ter bom senso, certo? E a outra coisa que hoje em dia virou uma coisa um pouco mais antiga, é disponibilidade de tempo. Muitas vezes, eu respeitando a legalidade
enfim, das questões trabalhistas, esse tipo de coisa, mas que a pessoa tenha sede de trabalhar, tenha disposição. Essa semana, dar um exemplo que aconteceu. Quinta-feira passada, eu fui fazer um exame, endoscopia. E o pessoal do endoscopia lá no Einstein, era às 9 da manhã, eles me exigiram que alguém fosse comigo, porque eu não podia, porque você ganha uma anestesia de presente. Foi minha filha, eles falaram, daqui o senhor vai para casa. Eu falei, o senhor não está entendendo, daqui eu vou para um almoço, mas não pode. Eu falei, vocês já pediram, já veio, eu vou para um almoço. E eu fui para o almoço e trabalhei o dia inteiro. Só que de noite, ainda tive um jantar. Nossa. A hora que eu cheguei na minha casa, eu me lembrei que eu tinha esquecido a chave da minha casa no meu escritório. Nossa. Isso era 10h15 da noite. Nossa. Abre a porta da garagem, fui para lá, chego e tem uma luz acesa no escritório. E estava lá o Thiago, trabalhando às 10h30 da noite, sozinho. Ele falou, Bernardo, preciso fazer uma modelagem de coisa, uma pesquisa, estava trabalhando. Quer dizer, e não é que ele estava lá ganhando tempo, esse tipo de coisa. Então, essa seriedade, essa vontade de crescer, Segurato, eu não sei, eu sou de uma fase mais antiga ainda, já, mas eu sempre coloquei sem demérito, sem desvalorizar outra coisa da minha vida, coloquei muito o trabalho na frente. Eu tenho, hoje em dia, 3 filhos, que eu me dou maravilhosamente bem com ele. A Paulinha com 29, a Didi com 28 e o Daniel com 24. E eu sempre privilegiei o que eu falava de quality time do que quantity time. A gente não tinha isso. Você também tem 3 filhas, né? 3 filhas. 3 filhas deve ter sido a mesma coisa. Igual. E tem que entender. Não adianta. Então você tem que saber quando você está lá, você tem que dedicar. E eu dava liberdade, como outro dia eu estava almoçando com um dos meus filhos no final de semana, papi, sai do celular. Tinha razão, porque você acaba ficando viciado. Isso daqui é coisa ruim. Então você precisa entender e escutar. E para os júniors, mas caráter, nem vou discutir, muita capacidade técnica e muita vontade de vencer. Porque você tem que se diferenciar. O mundo é muito competitivo. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante é você gostar do que você faz. Né? Se você não gostar, não adianta. A minha mãe, Secura, teve uma... isso daqui, estou falando na década de 75. Meu pai teve um problema financeiro muito grande e a minha mãe teve que começar a trabalhar. A gente tinha uma condição financeira ótima, perdemos realmente tudo. Eu tinha 15 anos e a minha mãe começou a trabalhar com bijuteria, depois com pratinha, depois com joias. Em consignação, porque tinha nome e dava um crédito pra gente. E a minha mãe sempre falava, de nós ela falava, a joia que ela mais vende é a joia que ela estava na mão, porque é a que ela mais gosta. Então, se você gosta do produto que você trabalha, você faz melhor. Eu estou dando uma comparação bobinha, mas é verdade. Se você gostar do que você faz, você vai ser muito mais bem-sucedido, você vai ter mais julgamento e você vai ser muito mais feliz. E vai ser mais fácil, né? Muito mais fácil. Porque a nossa vida tem muito sacrifício. Muito mais fácil. E todo mundo quer o prêmio, mas e o esforço? Exatamente. E a resiliência para chegar no prêmio? Para fechar esse capítulo, o que você acha que os seus clientes veem em você para trabalhar com você? Ou seja, o seu cliente te contratando. O primeiro é caráter. Caráter, sim. E o que mais? Capacidade de julgamento e que é uma derivada do caráter é a honestidade da sua sugestão. Eu não posso, infelizmente, mencionar nomes, mas eu tive que eu não ganhei nada. Mas, tanto que eu estou dando de exemplo, a felicidade que me trouxe. Um indivíduo de uma empresa grande foi contatado por um banco grande para vender a empresa dele para uma outra empresa aberta.
Esse cara, o CEO dessa empresa, virou e falou: vamos engage, vamos considerar esse negócio. Você, que me veio trazer a ideia, o Banco Grande, vai representar a empresa, a minha empresa, e a One Partners vai representar o board. Porque ele falou, ele tinha tranquilidade que eu não trabalho por deal. Eu não trabalho por transação, eu trabalho por relacionamento. Já me dei muito mal com isso também, porque você acaba muitas vezes não ganhando. Tem muita boutique aí que o cliente é a transação. Não, ele faz boutique, as vontades da transação. Não só boutique, os bancos também. E esse banco recomendou a ele que vendesse e eu recomendei ele que não vendesse. E ele não vendeu. E eu não ganhei um centavo, porque eu seria contratado na base de sucesso. Mas estou feliz da vida. Ele vai me chamar de novo. É como eu penso. Eu sei. Não, eu sei. Se você não pensasse desse jeito, eu não estava aqui hoje com você. E eu quero falar, aproveitando que você está aqui, uma das coisas que mais me marcou trabalhando com você é a sua capacidade de resolutiva. Porque, né, como CEO, no caso foi do Deutsche Bank, que foi a nossa experiência, muita bucha chegava no teu colo, né? E você tinha uma capacidade diferenciada de analisar o problema e dar um direcionamento. Era o melhor direcionamento que você podia dar naquele momento. Às vezes podia até aparecer uma solução eventualmente melhor, mas naquele momento a gente sabia que ia sair da sua sala com um pedacinho de papel na mão, que era o bloquinho do Deutsche Bank, com o logo ali embaixo, o Bernardo Parnes, nós vamos fazer isso. Não, beleza, agora eu sei o que eu vou fazer. Isso é uma coisa que eu tento replicar na minha vida até hoje. Que bom que eu deixei boas memórias. Eu acho, muitas vezes, a gente vai também ficando mais velho, e julgamento, de vez em quando, hoje em dia, algumas vezes, quando o tempo permite, eu analiso e avalio um pouco mais. Mas até hoje eu falo para as pessoas, não me deixa com a brocha na mão. Muitas vezes, gente que tem relacionamento com o cliente fala, me fala o que está acontecendo. Porque a última coisa que eu quero é um cliente me ligar e perguntar de alguma coisa e eu não saber. Então, e quando as pessoas vêm conversar comigo, despachar, eu também dou encaminhamento, troco ideias. Então, isso daqui também eu acho que é o tempo, a vida, a experiência que vai trazendo. E Securata, assim, o cliente ou a contrapartida também não gosta de ficar na instabilidade, sem saber. E eu prefiro muitas vezes, é aquela brincadeira que a gente fala, eu prefiro ficar vermelho uma vez do que amarelo por muito tempo. Então, fale não ou fale sim, mas volta para o teu cliente. Não deixa o cliente a resposta. Eu me lembro, hoje em dia tem celular, é o WhatsApp, enfim, os calls não custam mais. E antigamente, quando eu estava ainda no sítio, na Merrill Lynch, eu ia para Nova York, assim, o meu orgulho foi quando eu ganhei um cartão da AT&T, que tinha um código de uns 28 números, você colocava uma moedinha de 25 cents no telefone público e fazia os telefonemas. E muitas vezes, antigamente, eu usava até como estratégia. Mas, Bernardo, você está me ligando em Nova York? Tô. Então, eu nunca deixei coisa parada na minha mesa. E eu sabia que muitas vezes pessoas que eu podia ligar para um CEO aqui no Brasil, ele não atendia. Se eu falasse, o Bernardo, eu estou em Nova York, o cara me atendia. Então, eu nunca deixei coisa parada na mesa. Algumas coisas você, de vez em quando, pode errar, como tudo, mas, enfim, no conjunto geral das coisas, eu prefiro ser mais rápido. Não que eu não analise, mas discutir. Quando você vinha para falar, ia sair com ponto 1, 2, 3, você já tinha a tua ideia, você já tinha os teus pontos. Então eu acho que a gente precisa discutir, ponderar e pode-se falar, ponto 1, a gente vai resolver daqui a uma semana, ponto 2 eu posso implementar agora, e ponto 3 a gente pode fazer isso. Eu também conto mais uma vez, daqui vai, a minha capacidade resolutiva também é uma consequência das pessoas que trabalham comigo. Se eu contrato um time bom, você
não teria... você, para trazer o negócio para mim, você já pensou. E você já tem a tua ideia. Então, eu espero, eu escuto, mais uma vez, os dois ouvidos, as duas orelhas, eu escuto o que você está falando. E é mais fácil. Você está vindo com mais uma... Quando você está vindo para falar comigo, você já tem uma posição tua. Então, é mais fácil direcionar. A gente não está tirando o problema do nada. Exato. Então, mais uma vez, volta a capacidade resolutiva, volta a questão de pessoas. Quem que está do teu lado para fazer isso daí? Muito bom, excelente. Você sabia que a gente tem um programa de mentoria? A gente tem uma pessoa que fez quase todos os nossos cursos da sua idade, para conversar com você e entender o que faz mais sentido para você. Esse é o programa de mentoria da Bankers Academy. Procure-nos, a gente te ajuda. Bernardo, Oi. a gente vai entrar no túnel do tempo. Me leva de volta para agosto de 2008, que foi quando eu te conheci. No auge da crise imobiliária dos Estados Unidos, eu morava lá, vivendo aquilo de perto, e você assume como CEO do Deutsche Bank. E aí a primeira coisa que cai no seu colo é uma surpresa, uma pequena bomba. Me conta como é que foi essa transação. Securata, essa é uma das boas histórias. Eu estava negociando alguns meses com o Deutsche e eu fechei mais ou menos uns 15 minutos antes da crise. E comecei lá, inclusive a crise dos derivativos, dos CDOs já tinha começado. O CDOs é a crise das hipotecas, é o Collateralized Debt Obligations, já estava lá ficando, e aqui era a dos duplo indexadores. Exato. Você se lembra disso? E eu cheguei, inclusive, a mesa do Deutsche era muito ativa, até um dia entram na minha sala. Eu tinha, mais uma vez, o meu histórico tinha trabalhado com o José Safra, e eu, até 2004, muito tempo antes, 2006, eu era do board da Aracruz, representando o Safra. E era uma outra época, enfim. E eu não estava acompanhando o que estava acontecendo, esse negócio dos duplo indexadores. E o pessoal do Deutsche falou, olha, que a gente está vendendo um derivativo para Aracruz e a gente está comprando seguro com Unibanco. Comprar seguro? Falei, quanto custa? $100 mil. Eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu comprava isso daqui. Era $100 mil, na minha cabeça, naquele momento, era $100 mil de graça. Porque Aracruz era a maior exportadora brasileira, 99% indexada em dólar, e a vida foi e aconteceu isso daqui. E o que aconteceu? O negócio estourou no colo de todo mundo, e até que um dia a gente amanhece, final do ano já, a gente está falando Lehman Brothers, todos os bancos, aqueles limites que o Federal Reserve deu para todos os bancos nos Estados Unidos e os bancos centrais europeus também, e Aracruz quebrada, e a gente tinha no Deutsche uma exposição de 200 e tantos milhões de dólares, e eu, alguns bancos já estavam colocando o pessoal de dívida, como é que chama? De Special Situations? Já Special Sits, crédito em default, esse tipo de coisa. E como eu conhecia muito a Aracruz e conhecia o pessoal dos bancos, eu resolvi assumir. E acabei exercendo um papel relevante nessa negociação. O Deutsche tinha uma posição muito grande. Nós contratamos, mais uma vez, assim que eu estava falando, na época, o Machado Meyer, os bancos resultaram, Zé Roberto Opsi, um querido que sempre trabalhou com a gente. Na época de 90, 2000, tinha assim, eram 2 ou 3 bancos no Brasil de investimentos internacionais, 2 ou 3 escritórios locais e 2 ou 3 escritórios internacionais. Era quase que um grupinho. Eu não sei se você se lembra disso. Mas enfim, e fomos para uma reunião, depois de algumas reuniões, negócio estressadíssimo, uma reunião no sábado de manhã, domingo de manhã, era eleição, naquele Blue Tree.
E o diretor financeiro da Aracruz, ele estava, que era o Valdir Roque, chegou e falou, ó, bancos, vocês não chegaram a uma conclusão, vou embora, que tenho um compromisso. Eu falei, Valdir, aí eu levantei, tinha umas 40 pessoas, falei, Valdir, você me desculpe, esse problema não é só nosso, o problema é de todo mundo, então vamos tentar resolver esse negócio. O que acontece é que se a gente não resolvesse aquele dia, tivesse default, abrisse o mercado já, os bancos falando não tem negociação, alguns bancos aqui, sem citar nome, mas na época é só olhar, alguns bancos e algumas empresas iriam quebrar no Brasil. E falou, depois de alguns minutos, depois de algumas horas, desculpe, o Santander estava, o João Teixeira estava lá, liguei para o Fábio Barbosa, o Fábio ia ter uma reunião com o Henrique Meirelles de tarde, ele falou, vem para cá. Foi o João Teixeira, o Zé Berenguer, o Fábio Barbosa e eu. A gente entrou no Banco Central, numa reunião, o Henrique Meirelles virou e falou, vocês não podem deixar esse negócio estourar. Ele falou, a gente não pode, não vai, mas tem que alguma coisa. Ele falou, eu não posso falar, mas me deem 24 horas. Esse mercado, o dólar tinha, eu não me lembro dos valores, mas vamos dizer que tinha fechado a R$3, o número não é correto, e o break-even de fechamento, para ninguém perder dinheiro, era 2,20. Ele falou, o dólar vai voltar amanhã. Henrique, ele falou, não posso falar o que é. Tá bom. Então, voltamos todos nós para o Blue Tree e começamos agora, os bancos que aceitavam esperar, a discutir com os outros bancos, tinha gente já de fora, para eles não darem o default de noite e abrir já defaultado. No fim, às 4 da manhã a gente conseguiu isso daí. Antes disso, eu liguei para o Deutsche em Londres. O dólar tinha fechado equivalente a 3 e o nosso break-even era 2,20. Ou talvez a diferença era uns 10%, não era tanto assim. E eu liguei para o pessoal da mesa, a gente tinha exposure de 250 milhões de dólares. Na época era muita coisa. E eu virei para os caras e falei, fiquem prontos que amanhã o dólar vai voltar. A gente estava na crise. O dólar vai voltar e a gente vai fechar a posição. Os caras devem ter olhado e falaram, quem que é esse louco que a gente contratou? Porque não tinha, estava tudo indo downhill. E o que aconteceu? No outro dia que o Meirelles não podia falar, o Banco Central Americano, o FMI, o Banco Mundial, deu uma linha, um stand-by, abriu segunda-feira, dando stand-by de 30 bilhões de dólares. Que era falar, nós estamos aqui, esse negócio não quebra. A hora que deu esse negócio, se tornou público, o dólar voltou, todas as mesas fecharam e o prejuízo foi muito, quer dizer, teve prejuízo tudo, mas foi muito menor. Então, essa história, depois teve toda a discussão da renegociação, mas daqui é uma coisa, há 5 anos atrás, isso foi 2008, a gente, acho que foi, não sei se foi 2018 ou 2023, o Valor publicou uma reportagem, uns 10 anos da quebra. Então a gente legal. Fez uma... Bernardo, no capítulo anterior você falou de um deal que você fez no Bradesco, que o Bradesco foi muito ágil e conseguiu resolver o problema. Conta pra gente. Essa história é bem legal, Securato. Eu estava num domingo, mais uma vez, aquela história 24 horas por dia, eu estava num domingo voltando de Campos do Jordão de carro com a família, eu tinha ido lá para um casamento, e me liga o Luiz Biagi, que eles eram sócios da Santa Elisa, uma grande empresa de açúcar, usina de açúcar, que existiria na época o Rubens Ometo estava exercendo o direito de preferência dos outros e ia tirar o controle deles. E eles estavam desesperados, todos minoritários, o que fazer com isso daí. E eu escutei, eu falei, olha, estou dirigindo, vou te pôr no speakerphone, e nós à noite fomos eu cheguei em São Paulo, sei lá, no domingo 8 da noite eu fui lá para o ING, que estava trabalhando com eles, e a gente elaborou uma operação, a qual, enfim, que eu até brinquei que era barba, cabelo e bigode, porque eu falei, eu preciso de 24 horas,
que nenhum banco do mundo faria isso, para fazer uma análise de crédito, e o Bradesco, dá o limite para vocês, dá o crédito para todos os minoritários. Então, na segunda-feira de manhã, na realidade demorou 48 horas, tá? Na segunda-feira de manhã, overnight, a gente preparou todo o memo de crédito. Na terça-feira, eu fui para o Bradesco, na época estava o Sérgio Clemente, que era o responsável do comercial. Fomos falar com o seu Brandão, era uma questão de sessão, ele já tinha autonomia. Nos juntamos com o comitê de crédito. O Bradesco deu um limite de todo o direito de preferência. Isso, mais uma vez, em 48 horas. Uhum. E a hora que foi exercer, o resolvimento veio, os minoritários tinham dinheiro para exercer o direito de preferência. O curioso disso daqui é que a gente abriu, eu até brinco, uma banquinha do Private Bank lá em Ribeirão Preto. Uhum. Então, 70% do dinheiro que a gente deu de limite voltou para o Private. Uau! E nós pegamos também, nessa negociação, toda que era o objetivo do Bradesco BBI, a gente pegou o direito de fazer a monetização do negócio, abertura de capital. Acabou não dando tão certo, enfim, por outras instâncias que não veio o caso, um outro dia eu posso te contar, mas isso aconteceu. O Rubens Ometo, na época, ficou muito bravo, acabou não comprando, mas depois ficou tudo certo, porque como ele não gastou esse dinheiro lá, foi onde ele comprou o franchise da ESSO no Brasil para fazer. Então, acabou caminhando para um lugar que foi bom para ele. Foi bom. Então, mas esse tipo de agilidade enfim, é uma coisa que me marcou demais no Bradesco, que eu estava falando desde o começo, a capacidade creditícia. Conhecimento, mais uma vez. Eu sempre falo, crédito, você não analisa pela capacidade. O primeiro way out de crédito não é a capacidade de repagamento, é o caráter. Porque pode ter muita empresa que tem capacidade, vai criar alguma explicação para não pagar. Então você precisa ter a boa vontade do empresário para fazer isso. Maravilhoso. Está gostando da discussão? Quer saber mais? Você já visitou o site www.bankersacademy.com.br? Lá tem muita coisa sobre uma carreira no mercado financeiro, como participar dos processos seletivos e sobre as atividades, sobre conhecimento, sobre cases. Confira esse site. Pode fazer bastante diferença na sua jornada no mercado financeiro. Bernardo, agora a gente queria conhecer o Bernardo Parnes além da pessoa jurídica. Me conta algo extraordinário sobre você que não está no seu currículo, que não está no seu LinkedIn. Eu não sei se é extraordinário, mas eu gosto muito de adrenalina. Ah, sim? Eu gosto. Então, na minha lua de mel, eu fiz bungee jumping, então, lá na Nova Zelândia. Eu gosto de esportes um pouco mais... Nada de... Então, mas não é eu... Você fazia o Fórmula Porsche também, né? Então como eu gosto muito de correr, a Célia, ela, na época que era casado com ela estava desesperada que eu só corria na estrada. Quando eu fiz 50 anos, ela me deu um curso de automobilismo. Isso foi em 2010, eu estou com 65 agora. E daí eu comecei a correr de carro. E não tirou meu gosto de não deixar de correr nas ruas, mas com certa consciência. Então eu corri de carro com a Fórmula Porsche 1 ano, não foi muito bem. Depois, em 2016, 2017, ou 17, 18, eu fiz 2 anos, eu com mais 3 amigos do mercado financeiro, a gente fez a Mitsubishi Lancer. Caramba! De corrida, então era um negócio mais barato, mais tranquilo. Eu até tinha pouca gente competindo, mas eu fui campeão dos sêniores, dos Masters. E outro dia mesmo eu estava lá em Interlagos, num fim de semana aí, tirei a sexta-feira off, estava com meu filho correndo de HB20. Então, eu gosto muito de correr, eu ando de bicicleta, eu gosto de esportes, mas nada de não é extraordinário, mas eu gosto mais eu sou muito, muito inquieto com as coisas. Então, eu sempre estou fazendo alguma coisa.
Que legal, não sabia disso. Isso é bom lá na pilotagem? Nada pra fazer. Essa do HB20 agora, era só gente que tinha Porsche, que estava correndo lá, a gente se meteu no grupo, e eram 20 pessoas correndo. O meu filho ficou em segundo, eu fiquei em quarto. Então tá. Acho que dá pra falar que isso é bom. Ganhei um troféuzinho. Gostoso. Que legal. O último convidado deixou uma pergunta para você. Faz parte, uma tradição do nosso podcast. Você recebe uma pergunta de uma pessoa que não sabe quem você é. E você vai deixar uma pergunta para o próximo convidado que você também não sabe quem é. A pergunta que deixaram para você é: Bernardo, qual foi o maior erro da sua vida profissional e o que você aprendeu com ele? Pergunta difícil. Da minha vida profissional, não que eu não tenha feito erros, eu fiz muitos erros. Mas eu acho que como um todo, a minha vida foi, graças a Deus, bem sucedida. Mais uma vez, respeitando os boundaries das pessoas. Eu acho que é aquelas coisas que você olha para trás, a gente cometeu erros, mas esses erros acabaram dando certo e levaram a gente, então não dá para apagar o passado. Não, eu não tenho negação. Eu acho que eu fiz muito erro na minha vida, mas overall, acho que houve mais acertos do que erros, mas eu quero tomar cuidado com a humildade, não falar que eu não errei. Errei muito, e o resultado, eu acho que é acima do nível d'água, então com toda a humildade possível. Mas teve algumas discussões institucionais que talvez eu tenha feito, que não deveria ter entrado nisso, mas que eu não consigo qualificar em detalhes aqui. Depois você pensa a pergunta que você vai deixar para o próximo convidado. Eu já sei qual é a pergunta. Já sabe? É a mesma. É a mesma. Porque o cara me fez uma pergunta muito difícil. É a mesma pergunta, deixa pra lá. É aquela pergunta que vai e volta. Isso daqui é que nem o indivíduo que entra na faculdade, como é que chama? Corta o cabelo dele? O bicho? O bicho. Ele no ano que vem vai querer cortar o cabelo do outro, porque ele já levou. Então já levei a paulada aqui e coloca para ele também. Que eu nem sei quem que é, mas pode colocar. Vai ser muito bom. Uma curiosidade. Eu queria saber um pouco a day in the life of Bernardo Parnes. Como é seu dia? Assim, me descreve uma semana mais ou menos normal, típica sua. Securato, eu não falei uma coisa aqui. Há 8 anos atrás, que eu acho que você nem sabe. Há 8 anos atrás eu resolvi, junto com 2 amigos, 2 sócios, 2 profissionais, a gente fez uma reestruturação de uma empresa e eu acabei, junto com eles, virando empresário. Eu acho que não sei se você sabe disso. Não, eu sei. Então, é no setor elétrico? Não. Não é? É no setor de energia, não é elétrico. Setor de açúcar e álcool. Sim. Então, a gente fez uma operação como advisor, tentamos vender, eu até posso falar, é a antiga Usinas Itamaraty, que é a UISA, Usinas Itamaraty S.A., que é uma usina que era do Olacir de Moraes, enfim, que perdeu dinheiro também por causa dos derivativos, em 2008 ficou andando de lado durante muito tempo, então a gente acabou, não teve nada de hostil, mas eu até brinco que eu vou escrever um livro que é O Bancário que Virou Usinário. Oh, uau! Porque é uma coisa que hoje em dia me usa bastante tempo. Por exemplo, amanhã eu vou para o Mato Grosso e volto Você não sabia dessas coisas, né? Você vai para o Mato Grosso? Vou para o Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, perto lá no norte do Mato Grosso. Que legal. Com minha bota e meu chapéu. Então, ninguém acha. Mas se me perguntam qual é a tua profissão, eu sou do mercado financeiro. Então, mas o meu dia, hoje em dia, eu tenho, teoricamente, segundas, eu acordo 6 da manhã, 6h15 todos os dias. Segundas, quartas e sextas, eu faço ginástica. Desculpe. Segunda, quarta e sexta eu faço ginástica. Você quer atender, por exemplo? Não. E faço... Você vê, o banqueiro não para de trabalhar, entendeu? Tá aqui, tá ativo. E faço ginástica e faço pilates. Tenho o meu dia. Hoje em dia, muitas vezes,
além do expediente, a gente faz coisas da empresa. A gente também participa numa empresa de biometano, que é a GEL Biogás. Então eu estou nesse negócio, nesse setor de transição energética, que você está me falando. Então eu tenho muitos expedientes fora do expediente, porque eu não quero prejudicar o One Partners. E fim de semana, normalmente, a gente tem 1 ou 2 reuniões. Provavelmente, domingo, a partir das 5 da tarde, eu já devo estar, a maioria das vezes, já estou em reunião. Domingo às 5 da tarde é dia útil. É dia útil. Então, e também não tem, mas, mais uma vez, todo esse pessoal que está com a gente, eles são pessoas que não se importam também com horário, gostam disso. O importante é gostar. Então, o meu dia a dia começa às 6, eu já estou ficando mais velhinho, eu estou já num outro ritmo. Mas, de vez em quando, é difícil a molecada me pegar, viu? Com o ritmo. Caramba, Bernardo. Pode perguntar lá pro pessoal da One que eu gosto de trabalhar. Eu gosto, me satisfaz, e sem tentar brilhar, falta melhorar o meu shape, mas eu gosto. Então, a vida do banqueiro, ela não fica mais fácil. Sou bancário. Banqueiro é dono de banco. Eu fui o mais próximo do que eu poderia ser um banqueiro, que é presidente de banco. Eu sou... Tá bom, mas então ela não fica mais fácil. Não é que não fica fácil. Mais uma vez, quando você faz o que você gosta, você faz melhor. Uhum. Eu gosto disso. Uhum. Então, eu falo que o meu sonho, é uma brincadeira caricaturizando, tá escrevendo na minha mesa e cair e morrer. uma morte sem dor, sem nada, na época certa, bem velhinho, mas eu pretendo continuar trabalhando. Eu gosto disso aqui. Espero que demore, espero que você volte aqui ainda muitas vezes. Só me convidar. Mas eu acho que é uma coisa legal que, enfim, a cabeça também é um músculo, então você precisa exercer e trabalhar. E eu gosto disso. Tem alguns investimentos, eu sou curioso com as coisas. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado. É uma satisfação. Obrigado você. Securato, primeiro eu queria te parabenizar. A gente estava falando um pouquinho antes da gravação dessa tua iniciativa de transmitir por conduítes uma inteligência nova, que hoje em dia está mais difícil, e essa tua iniciativa, entre outras, é extremamente meritória. Eu achei muito legal. Venho quantas vezes você quiser aqui, mas tem histórias de muita gente, mas está de parabéns, enfim, pela tua vida profissional e pessoal, principalmente trazendo isso aqui para gerações mais novas. Obrigado, Bernardo. Obrigado a por fazer vocês. parte dessa história.